Rogério, juntamente com o meu grupo aqui, a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre o drone para vocês, a tecnologia que está vindo aí no mercado, né, que está sendo cada vez mais utilizada. Então a gente tem aqui um modelo de drone, nosso parceiro que estaria aqui no evento, ele não foi disponível para o imprevisto técnico que ele teve, inclusive com equipamento. Então a gente vai tentar demonstrar aqui pela própria foto a usabilidade do equipamento. Bom, o drone hoje ele vem sendo desenvolvido, né, na agricultura, principalmente na agricultura de precisão, e nós temos algumas vantagens na utilização dele. Qual que é uma das vantagens? A questão da aplicação precisa e mapeamento da área, né? Então, com o drone, a gente consegue mapear a área, inclusive nas tecnologias de precisão, fazer monitoramento das áreas, questão de calor para aplicação de produtos e a questão de redução de custos também, né? A gente tem a questão de redução de insumos, porque tecnicamente ele tem uma perca menor, né? Por questão de deriva, né? Quando a gente tem aplicação convencional via trator, então acaba que aquilo vai sendo aplicado continuamente, e no drone a gente consegue reduzir isso. É a questão de altura, a questão de clima, a gente está fazendo toda essa avaliação, né? Questão de mão de obra. A gente tem uma redução de mão de obra porque no trator a gente vai ter todo um equipamento de trator, de pulverizador e mais pessoas envolvidas. Já no drone a gente vai conseguir fazer isso com uma única pessoa. Ele vai fazer toda a misturação do produto, vai colocar no drone e vai fazer a própria operação. Então a gente tem essa redução da questão de mão de obra. E cada dia é mais difícil a questão da mão de obra, então a gente tem essa redução. A questão de acessibilidade, né? Acesso à área difícil. Imagina, por exemplo, no sul de Minas, onde tem muito plantio de café familiar, né? Que são em áreas montanhosas, geralmente. Então, via máquina, você não consegue fazer a aplicação. O que o pessoal utiliza? Bomba costal. Então, em grandes áreas, por exemplo, de café, a aplicação de fungicidas ou de próprios inseticidas na área via bomba costal acaba que é um pouco desumano, né? Porque você vai ficar ali o dia todo fazendo aquela aplicação e acaba que isso dá uma canseira muito grande para o operador. Já o drone, você consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica, mais tranquila, né? Sem ter essa questão do esforço mesmo do operador. E a questão também vai voltar na questão de redução de custo, né? Enquanto você está operando com o operador bomba costal durante o dia todo, já com o drone você consegue fazer isso com menor tempo, né? E com a única pessoa. A questão da versatilidade é justamente para isso também, na questão de área. Imagina naquela área ali que está naquela baixada, se ele tivesse um plantio de cafezal, então provavelmente um trator não conseguiria passar ali e fazer uma pulverização. Já com o drone a gente conseguiria fazer isso. Daqui mesmo a gente consegue ir lá e fazer toda a aplicação de produto que tiver e mapear a área também, né? A questão de sustentabilidade e segurança, né? Acaba que ele gera uma segurança maior para o operador. A gente sabe que os produtos químicos, né, os defensivos agrícolas, geram muito resíduo para o aplicador. Então, mesmo com equipamento de segurança, acaba que isso vai gerar o quê? Pode gerar problema de saúde para ele, porque ele vai estar em contato diretamente com os produtos. Já com o drone, a gente vai ter um acesso de longa distância. Então, a gente não vai ter contato diretamente com aquele produto químico. Então, reduz a questão do risco de contaminação, tanto para o operador como para as pessoas que estão em volta, que você consegue monitorar melhor, né? A questão de risco ambiental, né? Todo produto químico ele gera um risco ambiental, ele tem um risco ambiental, então não tem como você eliminar esse risco, né? A gente consegue reduzir ele fazendo o quê? Uma aplicação mais tecnificada, né? Olhando a questão do clima, olhando a questão da aplicação mesmo durante o tempo, para ver se você consegue monitorar ele de uma forma mais precisa. Rapidez e produtividade. A rapidez ela está ligada muito a áreas pequenas, porque áreas de grande cultivo, o drone não vai conseguir atender isso, porque ele tem uma capacidade muito limitada, né? A bateria dele, a gente vai falar daqui a pouco nas desvantagens, a questão de limitação. Então, essa questão de rapidez de cobertura é para áreas pequenas, áreas muito grandes ele não vai ser adequado. Intervenção rápida, né? Ao contrário de um equipamento, de um trator, por exemplo, que o trator estava numa área que é um pouco mais alagada, o trator atolou, até que você consegue tirar esse trator do local, você depende de outra máquina, então acaba que você tem um custo mais demorado e mais difícil. Aqui não, aqui você consegue fazer essa intervenção de forma mais rápida, mais dinâmica, né? Então você consegue ir lá e já resolver o problema. Análise de dados, né, em tempo real. O próprio drone ele pode conseguir fazer o monitoramento da sua área em tempo real e coletar as informações que você precisa fazer, por exemplo, uma agricultura de precisão, questão de irrigação, né? Então você vai monitorar algumas áreas que tem maior incidência de calor, né? Onde que você vai coletar esses dados, vai fazer todo o mapeamento
para fazer o quê? Fazer um manejo de irrigação controlado em algumas áreas. Então ele serve para isso também, não somente para aplicar questão de defensivos, né? Então você consegue ter essas análises avançadas do local de aplicação, de todos os locais que eles estão sendo utilizados. Mas como tudo não é só vantagem, nós temos algumas desvantagens também na utilização desse equipamento, né? Qual que é o principal desvantagem hoje? O custo inicial muito elevado, né? Então acaba que hoje um drone, dependendo do porte dele, do tamanho, em média, em torno de 100 mil reais, um drone médio. Pode chegar até 200 e poucos mil reais um drone. E com uma capacidade de carga o quê? Limitada, né? Então hoje a gente tem o drone que está mais utilizado aí, é o T40, que tem uma capacidade de 40 litros, né, de aplicação, que ele vai conseguir sobrevoar com a bateria apenas em menos de 10 minutos. Então menos de 10 minutos o drone voou, voltou, ele já tem que retornar para trocar a bateria e fazer uma nova aplicação. Então a gente tem uma limitação de volume também, né? Enquanto um trator vai levar no pulverizador em torno de 600 litros, nesse caso aqui a gente leva apenas 40. Então por isso que ele é ideal para quê? Para áreas pequenas, grandes lavouras, grandes culturas não vai conseguir utilizar o drone, é inviável. Então é justamente para essas questões mais de pequenas áreas. O tempo de voo que eu já falei, a questão da bateria, né? Então você tem que ter no mínimo 3 baterias aí disponíveis para fazer a aplicação, né? Enquanto uma vai retornar, né? Tá lá aplicando, a outra já está disponível. Então você tem essa questão da limitação de tempo mesmo da bateria. Acredito que durante o avançar do tempo agora, essa tecnologia vai melhorando e essa bateria vai conseguir ficar um pouco mais eficiente, né? Questão do clima, né? Então você tem que ver todas as condições do clima. Hoje, por exemplo, é um dia que estaria ideal para fazer uma aplicação via drone. Pouco vento, dia ensolarado, então seria tranquilo. Se você tiver com chuva, muito nublado ou muito vento, vai atrapalhar. O que o vento vai atrapalhar no drone? A questão da própria navegabilidade dele, né, que ventar muito, ele vai ter uma redução da sua autonomia, e a questão de deriva dos produtos também. Então ele vai ter uma deriva muito grande, que também acontece na mecanização do via trator também, né? Questão de complexidade técnica, ao contrário, por exemplo, de um trator, de um pulverizador, que geralmente é menos complexo do que um drone, aqui exige o quê? Exige um pouco mais de conhecimento do operador, né? E a questão de manutenção, reparo e treinamento. Então o cara que opera o drone, ele precisa ter autorizado pela ANAC para poder operar. Não é qualquer um pegar um drone e levantar e começar a fazer a aplicação. Então ele tem que ter autorização do CREA, né? Ele tem que ser agrônomo, ele tem que ter autorizado, tem que ter autorização da ANAC, porque é questão de voo. Apesar de ser uma aeronave não tripulada, mas você precisa de autorização da ANAC também para poder fazer. E a questão do treinamento e da certificação. Não é qualquer um que pode começar a operar o drone. E o que está acontecendo muito é isso, né? Qualquer um compra o drone e começa a fazer a operação dele. Não pode, então existem alguns critérios para poder estar fazendo isso. A questão de falha técnica, né? Inclusive o nosso drone não está aqui por um problema técnico, né? Justamente por isso. Os riscos de interferência. Quais são os riscos? A questão, o drone pode bater numa rede elétrica, bater numa árvore, ele pode cair num local de difícil acesso e inviabilizar a operação. Então o que você precisa poder fazer isso aqui? O menor risco de interferência. Ele tem que estar conectado no mínimo a 12 GPS para ter o quê? Precisão. Precisão de altura, de localização, dessas interferências que tem no decorrer do campo mesmo. Essa rede elétrica, uma árvore que está ali, se ele ocasionar, se você inclusive não estiver operando de forma adequada e bater numa árvore, você está batendo 250 mil reais numa árvore jogando no chão, né? Então isso aqui é um fator extremamente importante, que é a questão dos riscos de interferência realmente. Área de cobertura limitada, né, igual a gente falou, em grandes lavouras ele não vai conseguir atender, porque a capacidade dele é muito reduzida, então ele vai servir para pequenas áreas. Uma plantação de soja de 300 hectares é inviável utilizar um drone, né? Então o que você vai ter que utilizar? A questão de aeronave mesmo, então ele é para áreas menores, então a gente tem essa questão de cobertura limitada. O que você precisa saber? Se aquilo vai atender a demanda do produtor naquele momento ou não, né? Não adianta você recomendar um drone numa área que é inviável, né? Então você precisa realmente verificar a necessidade do produtor e a capacidade realmente de utilizar isso. Os riscos de acidente, que eu já mencionei anteriormente, né, que é a questão realmente de estar batendo numa árvore, na rede elétrica, deixando o drone cair em alguma área de difícil acesso. Então é muito importante olhar essa questão do risco de acidente, para a gente não ter realmente problema. A gente vai voltar aqui um pouquinho, como nós não estamos com o aparelho aqui, o Guilherme vai falar um pouquinho do aparelho aqui em si, dos bicos
e da funcionalidade em si do equipamento. O nosso colaborador não pôde estar no evento, mas nós estamos exemplificando aqui um drone de muita semelhante morfologia, no qual ele vai ter alguns sistemas ali muito próprios ao sistema de pulverização, que a gente pode identificar aqui o tanque e os bicos, no qual o tanque aqui desse modelo aqui, que é um modelo DJI T40, ele vai estar com o seu volume de líquidos aqui de 40 litros. Dentro desse tanque aqui ele vai estar inserido ali uma bomba eletrônica, que diferentemente de alguns outros sistemas de pulverização, ele não vai estar realizando a homogeneização de cauda desse material, o que vai estar proporcionando uma desvantagem e necessita da perícia do operador para que ele realize a completa pulverização dessa cauda e não acumule o produto ali dentro. Também podemos destacar os bicos, que no caso os drones eles possuem bicos, podem utilizar bicos de outros sistemas de pulverização, mas alguns bicos foram desenvolvidos propriamente para eles, como os bicos rotativos, que em conjunto com a formação dos vórtices criados por eles, vão estar realizando a melhor aplicação ali nas fileiras de cultivo. Também podemos identificar aqui os sistemas de sensores, alguns sensores laterais aqui, eles vão estar cumprindo o papel de localização em relação aos espaços próximos, em relação a algumas árvores, a redes elétricas, e ali ele vai estar realizando o ajuste de sua rota. Aqui também, na parte baixa dele, ele vai estar um sistema de identificação de altura, um sensor de altura, que vai estar corrigindo ali os desvios de relevo e vai estar ajustando ali sua altura. Também podemos destacar o mais importante, que é o sistema de GPS. Essa torre GPS aqui ela vai estar linkada às estações de GPS em órbita e vai estar realizando a calibração do equipamento em tempo real, possibilitando ali com que esse sistema, que é um sistema de aplicação precisa, realize realmente o que o sistema ele promete, que é a aplicação de precisão, necessitando aí da perícia do operador e também olhar a necessidade do local, área e clima ali para utilizar esse equipamento. Agradeço a todos vocês pela atenção na nossa explanação sobre os processos de utilização de drones. Muito obrigado, gente. Bom dia.